E aí, o Renato fica no Grêmio em 2024? Por incrível que pareça, eu acho que depois do Grenal essa resposta pode ter mudado um pouco. Todo mundo sabe que o Renato saiu depois do Grenal sem dar a coletiva, foi voando para o Rio de Janeiro alegando um compromisso, né? Já falei no vídeo pós-jogo que eu acho disso, eu acho que é inaceitável, eu acho que, né, a coletiva faz parte do trabalho dele. Tipo assim, eu tenho um compromisso, eu tenho que ir embora. Cara, tu tem que dizer isso pros teus compromissos. Eu não posso segunda de manhã, porque eu tenho que estar no Grenal, dando uma coletiva. Eu sou técnico do Grêmio. Eu preciso estar treinando o Grêmio durante o jogo e falando aos torcedores, repito, não é à imprensa, é aos 10 milhões de gremistas. Eu preciso falar com eles depois do jogo, né? Então não é o teu compromisso que vai deixar de tu cumprir tuas tarefas de técnico do Grêmio. Tu é técnico do Grêmio, cara. Então é isso que vai pautar os teus outros compromissos, sabe? Cara, qualquer outro treinador do Grêmio, se tivesse o casamento da filha, né, uma hora depois do Grenal, talvez perdesse o casamento da filha, ou, né, sei lá. Não, acho que aí eu exagerei um pouco. Mas, sabe, compromissos maiores, assim, cara, o que pode ser maior que tu ser técnico do Grêmio num Grenal? Enfim, né, então eu achei bizarro. E outra, né, não tinha voo mais tarde, não tinha voo hoje cedinho, eu tô gravando aqui às 8 e pouco da manhã de segunda-feira. Inclusive, né, se alguém estiver assistindo esse vídeo já com novas notícias, esse é o contexto da minha gravação aqui. Sabe, mas o Renato tem dinheiro, ele pode comprar passagem aérea em cima do laço ali, que não tem drama nenhum, sabe? Enfim, cara, tudo isso já tá dito, eu acho que é um consenso até de quem defende o Renato incondicionalmente, que neste caso ele foi mal. Eu gravei o vídeo ontem pós-jogo sem ter ouvido a coletiva do Guerra, né? Então aí temos novos elementos. O Guerra deixou muito claro, coisa que o Romildo nunca fazia, tá? Eu até fiquei um pouco assim... ele não passou um panão assim, tipo, não tem problema nenhum Renato ir. O principal era treinar o time. A coletiva tanto faz. Ele não falou assim, ele não disse isso. O Guerra deixou claríssimo que ele não autorizou o Renato aí, que o conselho de administração, de gestão, enfim, ninguém concordou com isso e que o Renato foi mesmo assim. E aí alguém ainda insistiu na pergunta, tá, mas e aí? Tu não pode proibir ele? E o Guerra deu a entender, mas eu proibi, né? Só que que eu faço o quê? Que eu tranque ele numa sala aqui na arena, enfim, aqui, né, aqui no Beira-Rio, sei lá. Ou seja, o Renato, ficou claro, aquele discursinho do Renato de tipo, falam que eu sou o presidente do Grêmio, eu sou apenas um funcionário, se o presidente mandou, tá mandado, né, eu vou cumprir, se mandar eu poupar na Libertadores, eu vou poupar. Ele fala isso em vários contextos, né, neste contexto parece que não funcionou, porque o presidente falou e ele fez o contrário, né, então, primeiro, tem 2 pontos aqui, tá, desse vídeo. O primeiro ponto, esse eu não acredito. Estão falando que o Renato teria ido ao Rio de Janeiro acertar com o Flamengo, até Botafogo andaram falando. Cara, eu não acredito nisso por 2 motivos. O primeiro motivo é que eu não acredito que o Renato, pela índole dele, principalmente pela relação dele com o Grêmio, na verdade, eu não acredito que ele deixaria o clube agora no meio da temporada para assumir outro time, sabe? Não acredito. Sinceramente, esse já é o meu primeiro ponto de discordância. E segundo que está, beleza, vai ser para treinar o Flamengo, que chamaram ele lá no Rio. Tinha que sair correndo depois do Grenal? Não dava para falar com eles hoje à tarde, ou até amanhã, sabe? Então assim, todo mundo tá de folga aí, até sei lá quando, então, né? Então assim, essa história de ele treinar o Flamengo ou o Botafogo, eu duvido conceitualmente dela, e na prática, assim, não faz sentido também pela correria desnecessária, sabe? Então, mas já fica aí o primeiro interrogação: o Renato vai deixar o Grêmio e se deixar por opção dele, né, para treinar outro time? Eu não acredito nem um pouco nisso, mas eu acho que já fica a primeira pulguinha plantada atrás das nossas orelhas. E a segunda, esse é o grande ponto do meu vídeo, cara. Eu acho que assim, ó, é muito difícil para um presidente do Grêmio
que assume o clube com o Renato já estando no clube, é muito difícil para um presidente do Grêmio demitir Renato Portaluppi. A gente sabe, o cara é mais tato, é o maior ídolo do Grêmio, tem tudo aquilo. Muitos talvez nem queiram demitir mesmo, né? Talvez quando assumiram lá o Guerra, o Brum, o próprio Calef, talvez eles tivessem outros nomes da preferência, né? E se o técnico do Grêmio fosse o Roger ou qualquer outro, eles talvez tivessem começado 2024 com esse nome de preferência. Mas como é o Renato, cara, ainda mais tendo, né, conseguido atingir o objetivo do ano passado e tal, é difícil, cara, é difícil, sabe? E o Renato, bem ou mal, abaixo de críticas e etc, bem ou mal tá fazendo um trabalho interessante esse ano, se a gente olhar para os resultados, tabela e própria Copa do Brasil, Gauchão, né? Então já é difícil demitir o Renato se tá muito mal. Se não tá tanto assim, é mais difícil ainda. Mas ontem talvez o Renato tenha pavimentado um caminho que se a gestão Guerra, eu nem sei se isso se tem, tá? Mas se a gestão Guerra tem um sonho, né, uma convicção, um nome de preferência de outro treinador, né, e tava meio embretado ali sem poder contar com esse cara porque tinha o Renato aqui, ontem o Renato ajudou a gestão Guerra a pavimentar um caminho de troca de treinadores para 2024, tá? Porque tem gente falando em demite logo e tal. Agora, eu acho que seria catastrófico demitir o Renato por N motivos, né? Porque também, né, não acho que é pra tanto, porque ia tumultuar o ambiente do Grêmio a ponto de nem pegar a Libertadores. Eu acho que ia ser horrível por vários motivos, até pela relação com o próprio Renato, tal, respeito, etc, tá? Beleza, mas esse é outro papo. Agora, pro ano que vem, cara, porque o Brett do Guerra seguiria pro ano que vem. Não pensa vocês, chegou dezembro, então tá, Renato, obrigado. Agora, cara, eles têm um motivo forte, cara. O que o Renato fez ontem pós-Grenal é um motivo fortíssimo, na minha opinião. Assim, eu nem acho que é tão grave assim, não dar entrevista. Eu acho que é grave, tá? Eu acho que é feio, que é... Só um pouquinho que eu já continuo. Enfim, eu acho que é grave, sim, em algum nível, não dar essa coletiva, sair correndo, ainda mais porque era um Grenal, o Grêmio perdeu, jogou mal. Mas eu não sei, na verdade eu não sei se grave é a palavra, mas eu acho que foi uma falha importante do Renato, sabe? Uma falha, poxa, que eu fiquei meio chocado, confesso. Mas acho que o mais grave, cara, veio à tona na coletiva do Guerra. O mais grave veio à tona quando o Guerra deixa claro que não autorizou o Renato aí. Cara, aí tu tá atropelando o presidente. E aí tu tá... É uma insubordinação, é um ato que esse ato em si, eu acho que pavimenta muito mais uma possível troca de comando pro ano que vem do que a simples saída do Renato, sabe? O Guerra tava claramente desgostoso com o assunto ali no vídeo e na entrevista, né? E isso pode gerar consequências. Não sei, vamos acompanhar, né? Vamos ver, tem muita água para rolar, ainda tem esse próprio Brasileirão para acabar. Mas assim, se eles tinham um pingo de intenção de trocar de treinador e estavam meio assim, talvez essas conversas internas que o Guerra, às quais o Guerra se referiu, né? Que vão rolar no Grêmio depois desse episódio, para ver o que vão fazer, se vai ter multa pro Renato, se vai ter não sei o que, né? Logo o Renato, que falava do Adriel, né, de indisciplina, meu Deus, o Adriel não sei se fez algo parecido com isso, né? Mas enfim, talvez nessa própria reunião o papo abranja 2024. Eu tô com esse sentimento, não sei se o Renato sai, se o Renato fica, eu só acho que isso pode ter mudado o rumo da prosa. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.